Bom dia, paz. Algum ser humano desse corpo mortal, já esteve nos céus, como alguns aí afirmam, eu fui ao céu, fui ao inferno, vi isso, vi aquilo. Bom, é bem difícil, né? De acreditar dessa forma. Porque alguns dos profetas ou dos servos de Deus, está escrito na Bíblia, ele fala que foi em espírito. Aquele que falar que foi em carne, corpo e carne, ele está mentindo, porque esse corpo não pode ultrapassar o espaço cósmico e nem tão pouco também ir ao fundo do mar. Eu estou fazendo uma comparação, o espaço cósmico e o fundo do mar, porque o fundo do mar é inexplorável e o espaço cósmico também. Então, mesmo com naves superpoderosas, não tem como ultrapassar o espaço cósmico, porque eu, particularmente, não acredito que o homem foi à Lua. Bom, e dessa forma, a pressão, se a pessoa mergulha, à medida que ele vai aprofundando, a pressão hidrostática, ou seja, a pressão da água contra o nosso corpo, vai comprimindo o nosso corpo e pode causar o quê? Nosso corpo vai, uma hora não vai aguentar, vai explodir. A mesma coisa se a gente for no espaço. A pressão lá já é ao contrário. Ela vai o nosso pulmão vai expandindo, 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 não tem pressão de fora para dentro. Então, a tendência do nosso pulmão explodir em poucos minutos, a gente morre. No fundo do mar é o contrário, ele vai comprimindo para dentro e ele vai fechar, não vai ter ar, aí acaba. E no espaço é ao contrário, eles podem. Porque nós estamos aqui ao nível do mar, é 1 atm. Essa 1 atm é o equilíbrio. É uma pressão equivalente, segundo os estudos, de 10 toneladas. 10 toneladas sobre o nosso corpo. 1 atm. Só que o nosso corpo também ele é tão equilibrado, que Deus é tão perfeito, que fez ele também para compensar. Tem a pressão de fora para dentro e o nosso corpo de dentro para fora faz uma pressão que causa o equilíbrio. Por isso que nós vivemos aqui respirando normalmente. Se a pessoa mergulhar em grandes profundidades, ele morre. Dá a embolia gasosa a essa pessoa. Se não tiver um tratamento corretíssimo, ele morre. Bom, o avião ele consegue sobrevoar. O teto dele é de 40 mil pés. Não que alguns ultrapassem esse teto, sim, ultrapassam, mas ele é de 40 mil pés e como ele é pressurizado, a sensação de que se está lá dentro é de 2.000 e poucos quilômetros, poucos metros de altura. Então, é mais ou menos confortável, como se estivesse em 2.000 e poucos metros de altura. Bom, mas só que em voos muito longos, pessoas que são predispostas a algum tipo de doença, ele pode ter algum tipo de doença nos voos longos. Ele pode ter um risco de trombose venosa profunda. Isso segundo os estudos, as pessoas que já são predispostas. Claro que as pessoas profissionais, eles passam por várias séries de tratamento para ver as condições que eles podem fazer esses voos, né? Claro, pessoas tem que ter a saúde em dia. Mas pessoas que têm problema de saúde não devem, né, até fazer esses tal de voos longos, né? Bom, mas é isso. O corpo humano, ele suporta. Bom, no nosso Brasil, nós estamos mais ou menos acima, no nível do mar, né? Até 1.000 metros é considerado o nível do mar. Tem algumas cidades no Brasil que ultrapassam esses 1.000 metros, mas é muito poucas. Bom, aí como que o corpo humano pode falar que foi a esses lugares no espaço cósmico, como Elias, né? O Enoque, que Deus tomou para si, que subiu no carro de fogo e fala que ele não provou a morte. Mas claro que, gente, pela Bíblia, eles morreram, porque eles não podem ter ido ao céu nesse corpo físico, esse corpo mortal, carne e sangue, porque a própria palavra de Deus está escrita que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Carne e sangue não pode ir aos céus.
Então, o corpo para ir ao céu ele tem que ser transformado em um corpo imortal. Esse corpo carnal não pode. Está escrito que carne e sangue não pode herdar, não pode subir, não pode cruzar aquela atmosfera. Porque Cristo, como se Enoque e Elias estão lá? Porque Cristo está escrito que ele foi as primícias, o quê? O primeiro que morreu e que ressuscitou, que foi para o céu. Ele é o primeiro que foi ao céu. É o primeiro que estava aqui na terra, ser humano, porque ele veio como homem. E ele, como homem, foi o primeiro que morreu e ressuscitou para não morrer mais e que foi para o céu. Porque ele mesmo disse que ninguém subiu aos céus. Ele escreveu isso em João. Em João ele escreveu que ninguém subiu aos céus. Bom, e Hebreus também diz que os heróis da fé, no capítulo 11, lá fala que os heróis da fé, inclusive está citando o nome de Enoque, no capítulo 11 de Hebreus, vocês podem conferir, que todos esses, inclusive Enoque, morreram na fé, crendo em Deus, crendo que ia receber a promessa. Então eles não foram, porque Cristo, nas suas palavras, no Evangelho de João, ele escreveu que ninguém subiu aos céus, porque não tem condição de um corpo humano subir aos céus. O reino espiritual, a carne e sangue, não pode fazer parte. Tem que haver a transformação. Está escrito na Bíblia. Porque todos são mortais. Todos os homens são mortais. Então não há condições. O João, onde Cristo diz, foi João 3:13. Ninguém subiu aos céus. Ninguém subiu aos céus. Confere lá na Bíblia. Se Cristo, segundo escreveu João, disse essas palavras, que ninguém subiu aos céus, não tem como eu ficar pregando aqui, alguém ficar pregando, dizendo, Abraão está lá no céu, que não sei quem está no céu, que o profeta tal está no céu, que tal. Mas Jesus disse que ninguém subiu aos céus. Mas não, como que eu vou afirmar que tem alguém no céu se ele, segundo escreveu João, nas palavras dele aqui, ninguém subiu aos céus? João 3:13. Então, nós estamos falando muito por emoção. Os pregadores estão pregando muito por emoção, falando muito de céu, e às vezes não sabem nem do que está falando. Estão atropelando essas palavras que Jesus disse que ninguém subiu ao céu. O Pedro também, quando ele fez o seu primeiro discurso, ali no dia de Pentecostes, ele disse que quando Davi, no Salmo, lá ele escreveu sobre não deixará a minha carne no ar, nem que o santo veja corrupção. Aí ele disse, Davi não estava escrevendo dele, estava escrevendo de Jesus. Porque aí Pedro disse, Davi não subiu ao céu. Davi não subiu ao céu. Então o próprio Pedro escreveu lá que Davi não subiu. Aí hoje eles ficam falando fazem um monte de manobra, né? Isso ou aquilo outro, para justificar aquilo que eles não sabem, né? Mas nem os que morreram antes de Cristo subiram aos céus, porque Cristo foi as primícias, está escrito. Nem aqueles que morreram antes dele subiu aos céus, e nenhum ser humano vivo subiu aos céus, porque senão ele ia explodir. Aqui nós estamos a 1 ATM, ao nível do mar, né? Até 1.000 metros, 1.000 e poucos, a gente consegue respirar. Mas aqui nós temos o equilíbrio, igual eu disse. Agora, se você descer muito baixo, o seu corpo é esmagado. Se você subir muito alto, o seu corpo explode. Então não tem condição. O nosso lugar de viver como ser mortal é aqui na Terra. Se alguém falar alguma coisa fora disso, está mentindo. Mas é essa. Despertei a sua curiosidade? Deixe nos seus comentários, deixe seu joinha e faça algumas perguntas que a gente pode tentar esclarecer naquele conhecimento que a gente, pouco que a gente tem, mas a gente tem. E que Deus abençoe. E deixe seus comentários, faça a pergunta, dê o seu joinha. Deus abençoe. Amém.